Evangelho de João, capítulo 4, versículo 1. Diz assim: os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus que batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Galileia e voltou uma vez mais à Galileia. Era necessário passar por Samaria. Por onde que era necessário Jesus passar? Samaria. Qual que é o nome da cidade, irmão? Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar. Como era o nome da cidade? Sicar. Perto das terras de Jacó, que Jacó dera ao seu filho José. Havia ali um poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, o que ele estava, irmão? Sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana. O que a mulher era, irmão? Tirar água. Disse Jesus: dê-me um pouco de água. Seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido, ele teria dado. Eu não brinco mais, você não está me acompanhando. Ele teria dado o que, irmão? Água viva. Disse a mulher: o senhor não tem com que tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir esta água viva? Acaso o senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, o qual ele mesmo bebeu, bem como os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher disse: Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem preciso voltar aqui para tirar água. Ele disse: vá, chame o seu marido de volta. O que ele disse, irmão? Não tenho marido, respondeu ela. Disse Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido? O fato é que você já teve 5. Quantos irmãos? 5. Quantos que ela teve? 5. Tem gente que está com 1 aí, já está com a mulher que está cansada, ela já teve 5. E o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, veja que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação veio dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em que, irmãos? Adorarão ao Pai como, irmãos? São esses os adoradores que o Pai procura. Deus é Espírito. É necessário que os adoradores o adorem em Espírito, hein? Disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, ele explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias. O que ele declarou? Eu que estou falando com você. Naquele momento, os seus discípulos voltaram a ficar surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou: o que queres saber? Ou por que estás conversando com ela? Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Volte os seus olhos para o versículo 39, por favor. Diz assim: muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado à mulher: ele me disse tudo o que eu tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram que ficasse com ele. Ele ficou 2 dias, e por causa da sua palavra, muitos outros creram. O que aconteceu com os outros irmãos? E disseram: mulher, agora cremos não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que esse realmente é... O que ele é, irmão? Você pode gritar o que ele é? Salvador do mundo. Fecha a sua Bíblia. Glória a Jesus. Não perca a atenção da palavra. Este texto conta a história do que foi a conversão da mulher samaritana. Muita gente conhece, não é verdade, irmão? Quem já ouviu falar da mulher samaritana, levanta a mão bem alta. Fica com a mão levantada, eu quero fazer algumas perguntas sobre a cultura dela. Não. Levanta a mão quem já viu aí, muita gente. É bem conhecido.
Esse texto é muito usado para as mensagens evangelísticas. E você já deve ter ouvido alguém pregando uma mensagem evangelística usando esse texto. Escute, sem desmerecer o poder evangelístico desse texto, eu quero usar a experiência de Jesus com essa mulher para trazer uma palavra àqueles que já se converteram, àqueles que já conhecem Jesus. De novo, eu entendo, né, que é usado aí para evangelizar, mas eu quero falar com quem já se converteu, com os crentes em Jesus Cristo. Tem crente em Jesus Cristo aqui? Amém. Acho que eles fugiram. Tem crente em Jesus Cristo aqui? Amém. Aleluia. E vemos foi Jesus se apresentando àquela mulher, de forma estratégica e assertiva. E levando a entender verdades espirituais que até então ela não sabia. Foi uma conversa aparentemente despretensiosa, mas cheia de intencionalidade. Jesus foi no âmago, foi na ferida, tratou de forma direta. E uma vez a mensagem entendida pelaquela mulher, ela se converte. Ela tem a sua vida transformada. E ela passa a ser um instrumento, levando outros a terem a mesma experiência. O texto diz assim, muitos samaritanos creram por causa do seu... Ele dormiu. Muitos samaritanos creram por causa do seu... Esta manhã, usando a experiência da conversa de Jesus com esta mulher, eu quero falar sobre uma conversa. Essa conversa que resulta em mudança de vida. Uma conversa que resulta, hein, Betão? Em mudança, em transformação de vida. Vamos pensar na conversa da mulher de Jesus com a mulher samaritana, que resulta em mudança. Nessa conversa, irmãos, que tem o poder de trazer transformação, consta confronto com aquilo que está errado. Consta confronto com o que, irmão? Com aquilo que está errado. Meus amados e meus queridos irmãos, incluindo aqueles que vão ver seu time perder nessa tarde, eu torço para que ele perca. Alguns já perderam ontem. Nós vemos esta mulher, vemos ela dissimular o que era a sua vida de pecado. A primeira resposta diante da proposta de Jesus em ter seu marido presente foi: eu não tenho marido. Eu não tenho marido. E essa resposta poderia ter sido suficiente para Jesus. E aí, veja, se você tem uma resposta como esta, né, se fosse Jesus tivesse dado o papo encerrado por ali, ele poderia se ausentar. Bom, se ela não tem marido, quem não tem marido, pode ser viúva. Sim ou não? Nossa, sim ou não? Não tem marido. Uma mulher já de meia idade, certamente, não tem marido. Essa mulher é uma viúva. Poderia ser, bom, se ela não tem marido, ela é uma pessoa solteira. Optou por não casar. Não quis casar. É solteira, não tem marido. Jesus poderia ter sido pensado, essa mulher não tem marido. Quem sabe, até Jesus poderia... Bom, se ela falou que ela não tem marido, ela se divorciou. Tinha e não tem mais. Se divorciou. Escute, Jesus poderia ter saído dali, levando uma resposta dissimulada da mulher, pensando, deduzindo o que tinha acontecido, e aquela mulher continuar na prática do pecado sem ser tratada. Havia algo mais em seus relacionamentos. Ela vivia uma relação ilícita que foi revelada e foi confrontada por Jesus, porque evangelho é confronto. O que evangelho é, irmão? Confronto. Confronto. E Jesus a estava confrontando. Meu amado, meu querido irmão,
E aí que nós começamos a aprender aí, é que o amor de Jesus, Jesus ama, irmão. Ele é amor. Diga que Jesus é amor. Acorda, irmão, para dizer que Jesus é amor. Amor não é sinônimo de permissividade diante de pecado. Quem não confronta, não trata. E quem foge do confronto não é tratado. Eu vou repetir pela importância. Quem não confronta, não trata. E quem foge do confronto não é tratado. E aí, meus irmãos, escute, tornando isso prático, o que nós vemos, infelizmente, é que tem muita gente doente espiritualmente falando, porque não é confrontado. O confronto é como um remédio amargo a um tratamento dolorido, mas que é extremamente necessário para a cura. Eu vejo hoje esses remedinhos aí da farmácia com gostinho de morango, né, Lele? Gostinho de morango, gostinho de uva, né? As nossos filhos. Você lembra, quem tem mais de 50 anos, como é que eram os remédios antigamente? A mãe tapava o nariz, enfiava uma colher daquilo, ó, que amargava a sua vida toda, não amargava só a sua boca, amargava a sua vida toda. Escute, isso é o confronto. É um remédio doloroso. Eu vou perguntar, quem sabe alguns têm coragem de levantar a mão. Quem tem mais de 50 anos, que levanta a mão como eu? Você tomou injeção no passado, quando as agulhas eram esterilizadas? Quem tomou injeção no passado, quando as agulhas eram esterilizadas? Levanta a mão. Quem tomou? Eu me lembro quando eu era criança, eu tive que tomar uma sequência, eu acho que de, não sei se 10 ou 15 injeções, por um problema que eu tive na minha infância. E eu chegava lá na casa daquela mulher, que nem era farmácia, era uma senhora que aplicava a injeção. E eu via Joãozinho, ela começava, sabe como? Esquentando uma vasilhinha de metal. E naquela vasilhinha de metal, ela colocava as agulhas ali para esterilizar. E aquilo, ali começava a tortura. Escute, assim eu confronto. Eu me lembro quando eu enfiava aquela agulha, eu não posso nem dizer aonde, porque senão está gravando aí, e você sabe exatamente como é que eram as injeções, não tinha braço, não, era no lugar certo. E aquilo... Irmãos, assim é o confronto. É um remédio amargo e dolorido, mas necessário para trazer cura. A falta de saúde espiritual em nossos dias é o resultado da ausência de confronto com o pecado. Alguns adotaram como estilo de vida práticas que são totalmente contraditórias à palavra de Deus, porque eles não são confrontados. Alguns púlpitos se tornaram um lugar somente de encorajamento, o que eu não sou contra. Mas escute, não há confronto. As mensagens de nossos dias são bem elaboradas, muito bonitas. Eu também não sou contra uma mensagem bem elaborada e bonita, mas não tem confronto. E porque não tem confronto com o pecado, conforme Jesus fez aqui, não tem cura. Não tem restauração. E você pode falar, mas pastor, escute, Deus é amor. Claro que Deus é amor. Jesus ama, claro que Jesus ama. Mas escute, porque Ele ama, Ele confronta. Porque Ele quer trazer cura. Se você ler as cartas lá do Apocalipse, aquilo que nós conhecemos como as igrejas da Ásia, você vai ver que quem ama é aquele que confronta. Ele fala para a igreja de Éfeso, e você conhece a história, e Jesus amou aquela igreja, mas quando ele escreve para a igreja de Éfeso,
ele confronta aquela igreja pelo abandono do primeiro amor. E você lembra da história. Ele escreve para a igreja de Pérgamo, a igreja que ele amou intensamente, mas lá ele confronta aquela igreja pelo apego que eles tinham à igreja, ao ensino de Balaão, um ensino demoníaco. Ele escreve para a igreja de Tiatira, uma igreja que ele amou, e lá ele confronta aquela igreja pela tolerância que eles tinham àquela endemoniada chamada Jezabel. Ele escreve para a igreja de Sardes, uma igreja que ele amou profundamente, escute, mas ele confronta aquela igreja porque ela pensava que estava viva, mas estava morta. Ele escreve para a igreja de Laodiceia, aquela igreja que ele amou intensamente, mas ele confronta aquela igreja porque lá havia a mornidão espiritual. O fato é que o Cristo que ama é o Cristo que confronta o pecado, não para trazer um problema de consciência, mas para trazer cura. Você perdeu a chance de dizer glória a Jesus. E eu vou repetir, o Cristo que ama é o Cristo que confronta o pecado, não para causar um problema de consciência, mas para trazer cura. Amém. E quem aceita o confronto é curado. E quem foge do confronto continua doente, enfermo. Por vezes você vê pessoas dentro da igreja morrendo. Eu me lembro, eu nasci, vocês conhecem um pouquinho da minha história, eu nasci dentro de uma igreja. E eu me lembro do passado, como que o confronto era uma coisa que se dava no meio da igreja. Eu me lembro disso. Eu vi isso acontecendo entre os mais velhos naquela época. Uma pessoa chegava para Jesus, era bem recebida. Claro que era bem recebida, se convertia, era aquela alegria, mas aí começava o confronto. O sujeito era um mentiroso e as pessoas não tinham problema. Falavam, você precisa parar de mentir. Porque mentiroso, e era forte o negócio, né? Você que não é crente daquela época, você se assustava, porque mentiroso é filho do diabo. Se assustava. Mas às vezes, irmão, sabe o que acontece na igreja? Não tem confronto. E a pessoa morre doente. Às vezes é um fofoqueiro, aqui não tem, levanta a mão. Amém. Levanta a mão, diga, aqui não tem. Mas a pessoa continua entregue a esse espírito maligno de fofoca e ninguém tem a coragem de falar, ei, você é um fofoqueiro e você precisa deixar de fofocar. Porque, escute, era isso que precisava acontecer no nosso meio. Você vê pessoas morrendo dentro da igreja em seus pecados de imoralidade e sem ser confrontado e sem aceitar o confronto, porque ele acha que viver uma vida imoral dentro do evangelho é uma coisa normal. Não tem confronto. Você vê a pessoa morrendo em seus pecados de desonestidades em sua vida profissional, em sua vida financeira, e escute, sem aceitar o confronto, e por isso não há cura. Você vê as pessoas morrendo, às vezes, escute, em seu pecado de rebelião, sem aceitar o confronto, escute. Você vê pessoas morrendo no seu pecado de orgulho, sem aceitar e sem ser confrontado. Você vê pessoas morrendo em seus pecados de reclamação. Repita essa palavra. Diga reclamação. Diga é um pecado. Escute o seu pecado de reclamação, de murmuração, de lamuriação. A pessoa não é confrontada e ela continua, escute, morrendo, enferma, porque está entregue a um pecado, não aceita, não é confrontado, não aceita, e ela continua morrendo. Meus irmãos, escute, uma das coisas que a igreja precisa aprender é que pecado é pecado. Pode dizer o que quiser por aí. Eu quero que você saiba de uma coisa. Se nós somos crentes bíblicos, nós temos que entender que pecado é pecado. E o pecado precisa ser confrontado, irmão, escute. Não é sempre que eu prego uma palavra como esta, mas ela precisa ser pregada. E você, quando ouvir uma palavra de confronto desse púlpito, sabe o que você tem que fazer? Levantar a tua mão e dizer, graças a Deus, porque esse pastor não está preocupado com o meu dinheiro, ele não está preocupado com o meu status, ele está preocupado com a minha alma. Escute, quando há confronto, há cura e há saúde. E nesta manhã, nesta igreja, é dia de restauração e de cura, e nós vamos sair daqui saudáveis. Essa igreja será saudável porque nós gostamos e aceitamos o confronto.
Aleluia. Diga aleluia. Não. Diga aleluia. Confronta. Ei, se alguém te confrontar, não fique brabinho, não. Faça beicinho. Não troque de igreja. Não vá para outro lugar. Se alguém te confrontar, aceita o confronto. Porque o confronto traz cura. Jesus confrontou aquela mulher em seu pecado, disse o que ela estava fazendo de errado. Escute, aquela mulher aceitou o confronto e houve restauração. Houve cura. Quando você for confrontado, escute, receba como voz de Deus. Ele está querendo te curar e te trazer restauração para a sua vida. Continua. Não. A maioria ganha. Tem que levantar a mão. Quem acha que eu devo continuar, levanta a mão e diga, eu acho. Tem algumas pessoas que não levantaram a mão, mas nós somos a maioria. Uma conversa que resulta em mudança, em transformação de vida. Nessa conversa consta a necessidade de entender sobre a verdadeira adoração. Você pode repetir verdadeira adoração? Verdadeira adoração. Meus amados e meus queridos irmãos, aquela mulher conhecia um estilo de adoração que lhe fora transmitido pelos seus antepassados. Quando ela diz, nossos antepassados adoraram neste monte, ela está falando do Monte Gerizim, que tinha todo um histórico religioso. E nós não temos tempo para detalhes sobre isso. Mas ela está falando de um monte que tinha todo um histórico religioso. Ela aprendeu que aquele era o lugar certo. Mas Jesus diz que não se tratava de um lugar, mas de uma adoração em espírito e em verdade. Como é que era a adoração, irmão? Ele está falando aí de uma adoração sincera. Ele está falando de uma oração com o coração e com a mente. Ele está falando de uma adoração baseada nas verdades da sua palavra. Não se tratando de apenas adorar num lugar específico, ou de um momento específico, mas em ser um adorador. Estamos falando, Jesus está falando aí, em ser um adorador de tempo integral. Diga comigo, adorador. Não, sem convicção, adorador. Em tempo integral. Escute o pessoal da televisão falando agora, adorador de tempo integral. Escute. Ah, vocês podem fazer melhor. Peraí, de novo, diga adorador de tempo integral. Aplauda eles agora. É o que por vezes não tem sido entendido no meio do povo de Deus. Os adoradores part-time, em inglês agora, os adoradores part-time estão em moda em nossos dias. De novo, esses adoradores part-time, eu aprendi tanto inglês que eu esqueci português. O que é? Como é que traduz part-time? Sei lá. Hã? Meio expediente? Então são os adoradores meio expediente. Part-time. Quem são os adoradores part-time? São os que são extremamente devotos dentro da igreja. Mas fora dela tem práticas que não condizem com os ensinamentos de Jesus. Diga, eu não sou. Quem são os adoradores part-time? São os que quando estão participando de um culto, se expressam da melhor maneira possível. Mas fora da igreja, se esquecem de Deus e focam somente naquilo que são seus interesses. Quem são os adoradores part-time? São os que se lembram de Deus no domingo. Ei, se lembram de Deus no domingo. Ei, são os que se lembram de Deus no domingo. Mas deixam ele fora dos ambientes que frequentam, das conversas que participam, dos filmes e programações que assistem,
deixam ele fora, lembram de Deus no domingo, mas deixam ele fora da sua vida profissional e dos seus negócios. E os adoradores part-time têm criado uma geração de crentes fracos e anêmicos espirituais. Eu vou repetir pela importância. Os adoradores part-times que não tem aqui nessa igreja. Part-times que não tem aqui nessa igreja. Part-times que não tem aqui nessa igreja. Tem criado uma geração de crentes fracos e anêmicos espirituais. Os adoradores part-time estão afastando as pessoas da igreja. Porque essas pessoas, escute, elas não entendem por que tanta intensidade somente dentro de um templo. Por quê? Quem não conhece Jesus e vê um adorador part-time, fica com a cabeça confusa. Eu vejo esse sujeito, e não existe sujeita, né? Eu vejo esta mulher indo para a igreja todos os domingos. Mas escute, a sua vida não condiz com a vida cristã que ela confessa. A sua vida não condiz, os seus hábitos, as suas práticas não condiz com aquilo que ela fala que é. E aí, o que nós vemos é os adoradores part-time têm um potencial muito grande de afastar as pessoas da igreja. Eu gosto da expressão de Jesus, são estes os adoradores que o Pai procura. Ele está falando dos adoradores em espírito e em verdade. Dando a entender que há uma busca, ei, preste atenção, há uma busca da parte de Deus. Escute, dando a entender que há um interesse em encontrar adoradores com essas características. Essa expressão que ele procura dá a entender que ele constantemente está buscando esse tipo de adorador. Vou falar de uma coisa que eu sou especialista agora. Quantos já perderam alguma coisa? Quem já perdeu carteira, chave, dinheiro? Vai levantando a mão, irmão, confessa aí. Se você não confessar, tua mulher vai te entregar, teu marido vai te entregar. Telefone celular, alguém já perdeu aqui, já perdeu? Irmãos, eu não gosto de contar minhas particularidades, mas lá em casa tem uma voz que eu vou dormir, uma expressão que eu vou dormir escutando ela. Você viu meu telefone? Não vou falar nada, não. E aí, escute, irmão, quando você perde o seu telefone, né? Eu escutei uma coisa interessante, não tem nada a ver com aquilo que eu estou pregando, mas uma mulher disse para o marido que ela queria ser igual ao telefone para ele, né? Porque ele não fica sem ele, não fica sem o telefone, né? E não dorme sem o telefone. Mas o fato é que, escute, quando você perde alguma coisa, você fica olhando para saber onde está minha carteira, onde que está meu telefone, onde que está minha chave, onde que eu coloquei esse dinheiro, onde que eu coloquei esse documento, e você fica focado, tentando encontrar aquilo que você perdeu, e você não para enquanto você não encontra aquilo que você perdeu. Escute, irmão, o texto bíblico diz que Deus procura os adoradores, aquele que o adora em espírito e em verdade. Escute, não está procurando o adorador part-time, aqueles que adoram no domingo, não, aqueles que adoram somente quando é conveniente. Está procurando aqueles que têm adoração por estilo de vida. Se Deus está procurando, Ele está olhando. Oh, aleluia, Ele está movendo os olhos. Eu penso assim, às vezes que eu penso que Deus está procurando, eu penso, sabe como? Eu penso Deus olhando, por exemplo, para esta igreja agora, enquanto eu estou pregando. Ele está olhando para nós, está procurando. Cadê? Se Ele está procurando adorador, Ele está procurando alguém que o adore 24 horas, que o adore na hora da bonança e na hora do problema, na hora da dificuldade e na hora que está tudo bem, que o adore na hora que tem dinheiro e na hora que não tem dinheiro, que o adore no domingo, adore na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e no domingo, um adorador verdadeiro. Ele está procurando nesta manhã os verdadeiros adoradores. E a minha pergunta, será que Ele está encontrando neste lugar os verdadeiros adoradores? Aleluia, levante a tua mão e diga aleluia. Escute,
Eu fico preocupado quando vejo alguém intenso no domingo, mas durante a semana perde a sua espiritualidade. Mas a minha gratidão nesta manhã é porque eu estou pregando aqui para um povo que sabe adorar. Oh, aleluia! Você é um adorador. Você não adora só no domingo, mas você é um adorador em espírito, em verdade. E eu creio no meu coração que Deus está olhando e encontrou aqui os verdadeiros adoradores. Olha o mistério. Levante a tua mão. Por um segundo, glorifique o nome dele. É muito pedir para você lá no ambiente da televisão, tem gente com a mão abaixada. Eu estou te vendo aí, levanta a tua mão aí onde você está e diga uma palavra de adoração ao Senhor. E confesse, diga: Senhor, eu não quero adorar só hoje, mas eu vou adorar amanhã no meu trabalho, na minha escola, eu vou adorar nos meus negócios. Eu sou um adorador. Levante a tua mão e adore por um segundo. Eu sinto Deus nesse lugar. Oh, aleluia. E Deus te colocou no meu caminho nesta manhã, porque Ele vai transformar a tua vida. Oh, aleluia. Uma conversa. Desculpa, eu esqueci de perguntar. Continua. Não. Maioria. Levanta a mão. Quem acha que eu devo continuar? Olha, irmão, está perdendo para o público aí. Levanta a mão. Uma conversa que resulta em mudança de vida. Essa conversa, ela também conduz a uma mudança de prioridades. Eu só continuo pregando se você repetir a expressão mudança de prioridades. Eu me lembro que algum tempo atrás eu falei sobre o fato dessa mulher ter deixado o cântaro. Eu não sei quantos de vocês lembram, mas eu quero mais uma vez trazer esse assunto à tona. Versículo 28 diz assim: então, preste atenção, irmão, eu estou com vontade de parar aqui e começar a glorificar o nome do Senhor. Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venha ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Vamos responder algumas perguntas aqui, se topa? Topa, levanta a mão, irmão. Aqui tem que ser maioria, não tem jeito. Para meia dúzia, não. O que aquela mulher foi buscar? Nossa, irmão, que falta de convicção. Você quer ver? Quer ver? Só os casados. O que a mulher foi buscar? Só os solteiros. O que a mulher foi buscar? Nossa! Só a meninada. Quem não é casado aqui, o que a mulher foi buscar? Nossa, tem que dar uma... Hoje você precisa dar uma injeção, uma vitamina para você. As mulheres, o que essa mulher foi buscar? Os homens, o que essa mulher foi buscar? Água. Pergunta, continuando respondendo aqui: água é importante? Sim ou não? Sim. Claro que é. Fica sem água para você ver o que vai acontecer com você. Outra pergunta: será que aquela mulher voltou buscar o cântaro que ela tinha deixado no poço? O que você acha? Irmão, claro que ela voltou. Senão ela ia morrer de sede. Óbvio que ela voltou a buscar o cântaro. A diferença está no grau de prioridade que foi estipulado depois da conversa com Jesus. Eu vou repetir. A diferença está no grau de prioridades que foi estipulado depois da conversa com Jesus. A água que era tão importante passou para um segundo plano. A água que naquele momento era o seu objetivo principal, agora podia esperar. A água que mataria a sua sede física perdeu importância diante da água que estava matando a sua sede espiritual, a sua sede da água. Agora, da alma, agora ela tinha que testemunhar. A água estava lá.
Ela estava com a vasilha lá, eu não sei se já estava cheio não, mas fato é, escute, a vasilha estava lá, mas agora ela tinha que testemunhar. Agora ela tinha que levar outros a conhecer o que ela tinha conhecido. Agora ela tinha que aproveitar a passagem de Jesus por aquela região antes que ele se ausentasse. E esta mudança de prioridade. Ei, olhe para mim, preste atenção. Esta mudança de prioridades deve acontecer na vida daqueles que têm um verdadeiro encontro com Jesus. Diga, eu entendi. E agora algumas declarações. Claro que, para quem conhece Jesus, o dinheiro é importante. Não é não, irmão? Faça um cheque do que está na sua conta e manda para mim. De novo. Claro que para quem conhece Jesus, o dinheiro continua sendo importante. Claro que para quem conhece Jesus, uma carreira profissional continua sendo importante. Claro que para quem conhece Jesus, o lazer, ele também continua sendo importante. Vem aqui, segunda-feira, você vê a Almarara se pegando aqui na bola. Tem dia que, ô Jusimar, não dá para diminuir não, tem dia que dá 6 times, muito homem jogando bola, aí tem que esperar muito. Então acho que tem que diminuir a quantidade. Mas o lazer é importante, você conheceu Jesus e continua achando que o lazer é importante. Levanta a mão e diga, eu continuo, diga, continuo. Claro que para quem conhece Jesus, um namoro, e aí o solteiro aí, né, namoro é importante para solteiro, diga-se de passagem, continua sendo importante. Claro que para quem conhece Jesus, a família, a tua família, a nossa família, continua sendo importante. Claro que para quem conhece Jesus, o nosso sonho, os sonhos, os projetos pessoais continuam sendo importantes. Agora, o que muda, irmãos, é a escala de valores. O que muda quando você conhece Jesus é o que você busca em primeiro lugar, em primeiro plano. O que muda, escute, é aquilo que você dá maior importância. É isso que muda. Todas as coisas são importantes. Escute, eu podia trazer para você uma relação muito mais extensa das coisas que são importantes. Escute, elas não perdem importância, mas o que muda agora escute, é aquilo que você, é o seu foco principal. Escute, como a mulher do cântaro, nós precisamos aprender a dar prioridade para as coisas espirituais. E eu quero dizer para você, baseado no exemplo dela, tem que ser com atitudes. Você pode dar cãibra na sua língua de você falar para mim que as coisas espirituais são mais importantes para você, mas se não tiver uma ação, uma atitude, escute, você não está provando nada. A mulher demonstrou com uma atitude que Jesus era mais importante para ela. E aí, preparando a palavra, me veio à mente que nós cantamos aqui, e tem dia que esse hino fica na minha mente o dia inteiro. Se cantar aqui no domingo, é a semana toda na minha mente. Que nós cantamos? Como Maria estava aos seus pés. O que nós cantamos, irmão? Como Maria estava aos teus pés e disseste, a ela esta é a boa parte, que nunca será tirada. E nós cantamos isso. É lindo, não é? Pode saber que essa semana o hino vai ficar na minha mente a semana toda. É como Maria, e isso fica na minha mente. E a gente canta isso, e o hino é lindo. Sabe por quê? Porque é algo bíblico, é uma experiência que foi vivida por uma mulher. Nós cantamos isso, mas escute, nós nem sempre vivemos isso. E é por isso que nós, como Maria, nem sempre escutamos que nós escolhemos a melhor parte. Olha a declaração de Jesus para aquela mulher.
Que declaração extraordinária. Marta, Marta, você está preocupada com tantas coisas. E Jesus não estava desmerecendo, aliás, que Marta estava envolvida em dar uma boa recepção para Jesus. E Jesus não estava desmerecendo o que aquela mulher estava fazendo. Mas Jesus olha e diz assim, olha, você estava fazendo uma coisa importante, mas não era a principal. Maria escolheu a boa parte. Mas porque nosso foco, irmãos, tem sido tantas outras coisas. E nós temos nos entregado a tantas outras coisas e temos esquecido as prioridades espirituais, temos deixado Jesus de lado. Essa declaração está fazendo falta no meio da igreja dos nossos dias. Mas esta manhã é uma manhã de oportunidade. Aleluia, você está entendendo a palavra, Jesus está falando com você agora e você vai sair daqui para priorizar as coisas espirituais, para priorizar as coisas do reino, para se dedicar mais ao Senhor. Escute, e aí, sem sombra de dúvidas, você vai poder ouvir o Senhor falar para você, ei, você escolheu a melhor parte, e esta parte não lhe será tirada. E se você entendeu esta palavra, dê um aplauso forte para o Senhor Jesus. Você sabe que uma palavra como esta tem o poder para mudar a história de uma igreja. Se você entender isso, e a partir de hoje começar a pôr em prática, não tenha dúvida que nós vamos alterar a história da nossa igreja. Aleluia. Diga aleluia, irmão. Aleluia. Porque eu vou encerrar. Vou encerrar, irmão. Vou terminar. Vou concluir. Você está me olhando muito sério, Suzana. Vocês estão muito sérios hoje. Se estamos falando de uma conversa, preste atenção, estou terminando. Se estamos falando de uma conversa que resulta em mudança de vida, preste atenção. Não podemos perder de vista que quem experimentou uma transformação feita por Jesus. Ei! Quem experimentou uma transformação feita por Jesus não pode ficar calado. Tem que haver um testemunho público, um interesse em divulgar para que mais pessoas sejam transformadas. Irmão, olhe para mim, preste atenção. A mulher teve a experiência com Cristo. Jesus tocou o profundo da sua alma e aquela mulher ficou inquieta, ela não conseguiu ficar calada, ela saiu correndo contando aquilo que Cristo tinha feito na sua vida, porque quem tem uma experiência com Jesus não pode ficar calado. Ei, Jesus não busca agentes secretos, ele busca agentes que se declarem, gente que declara público o que recebeu. Aquela mulher revolucionou uma cidade com o seu testemunho. E eu vou ler o texto novamente para você. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Ele me disse tudo o que tinha feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram que ele ficasse com eles. E ele ficou 2 dias. E por causa da sua palavra, muitos outros creram. E disseram à mulher: agora cremos, não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este realmente é o Salvador do mundo. Em inglês para você, pay attention now. Uma cidade dada como uma cidade, um povo de segunda categoria. Não temos tempo aqui para falar sobre os samaritanos. Era uma mistura. E por isso eles eram rejeitados e eram discriminados. Essa cidade, escute, essa cidade recebe a mensagem do Cristo. E aí, escute, quando eles escutam a experiência da mulher, eles vêm para também ter a mesma experiência. E aquela cidade, aquele povo daquela cidade, claro, em sua maioria,
recebe a transformação. Antes que você durma, vou perguntar: você já teve vida transformada por Jesus? Não precisa nem responder verbalmente. Escute, você já teve vida transformada por Jesus? Se a resposta é sim, você deve estar contando. Você deve estar trazendo mais pessoas para... Ei, vou repetir. Se você teve vida transformada por Cristo, você deve estar contando o que Ele fez no seu coração, na sua vida. Você deve estar trazendo mais pessoas para que Jesus também transforme. Agora a outra pergunta é: você ainda não teve vida transformada por Jesus? Você ainda não teve vida transformada por Jesus? Ei, você ainda não teve vida transformada por Jesus? Eu sei que nós estamos num culto de Santa Ceia. Eu sei. Ninguém precisa me dizer. Mas este culto também é um culto para a ação transformadora de Cristo na vida de quem está aqui me escutando. E uma vez, oh, aleluia! E uma vez que Jesus transforme a sua vida do jeito que transformou a vida desta mulher, escute, você vai fazer como ela. Você não vai ficar sentado numa cadeira, inchando, recebendo somente uma palavra do domingo. Se você tiver vida transformada por Cristo, isso vai trazer uma inquietação no teu coração, vai começar a borbulhar, você não vai conseguir ficar calado. Escute, se Jesus transformar a tua vida nesta manhã, amanhã, quando você chegar no seu trabalho, você vai querer falar para o teu colega de trabalho. Quando você passar na rua e cruzar com alguém, você vai querer falar. A transformação de Cristo vem acompanhada, discute de um mover, de contar e testemunhar. Eu quero orar esta manhã por transformação de vida. Aleluia. 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 Tem que haver uma mudança, irmão, uma transformação. Conversa transformou a vida daquela mulher. Esta conversa com Cristo vai transformar a sua vida. Amém. Nesta manhã. Alguns historiadores dizem que essa mulher, ela foi buscar água fora do horário que era comum, pegar água naquele poço, pelo seu estado, de sua vergonha, porque ela sabia quem ela era, suas práticas. Ela não queria encontrar com ninguém, ela não estava disposta a encontrar com ninguém. A Bíblia não traz esse detalhe, mas meio-dia, conhecendo a cultura do povo, pode ser que de repente tenha sido isso. E a mulher que não queria encontrar com ninguém, envergonhada do seu estado de pecado e por ter tido 5 maridos e o que ela tinha não era dela, certamente com a sua consciência pesada e não querendo contar quem ela era. Mas aí, Jesus transforma a vida dela. Percebe que agora ela já não é mais uma clandestina. Ela já não é mais uma anônima. Mas depois daquele impacto, ela sai correndo. E o texto diz que ela vai para a cidade. Venham ver! Venham ver aquele que tem o poder da revelação. Venham ver aquele que disse tudo que eu sou.
Venham ver aquele que tem o poder, que conhece o coração, que conhece a alma. Meu irmão, escute nesta manhã. Deus está querendo levantar esta igreja para sair daqui e proclamar o Cristo que muda, que transforma, que conhece todas as coisas, que liberta. Irmãos, nesta manhã Deus vai tocar vidas aqui nesse lugar. Levante a tua mão, levante a tua mão. Feche os teus olhos. Eu vou orar por transformação. Você procurou na religião, ei, não mudou a sua vida. Você tem frequentado a igreja para que, escute, a igreja transforma, a igreja não transforma, mas Jesus transforma. Feche os teus olhos, eu quero focar aqui em transformação. Parece uma coisa meia fora de lógica, num culto de Santa Ceia, falar em transformação, mas o Espírito Santo, nesta manhã, está dizendo aqui que tem pessoas aqui que precisam ser transformadas, uma experiência poderosa com Cristo, e esta manhã é manhã de transformação. Diga. Você pode dizer.